É festa hoje, minha gente, vinde todos celebrar. Com São Pedro e São Paulo, ao Senhor vamos louvar. Aleluia, 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 aleluia. Um canto novo ao Senhor, ó terras todas cantai, louvai seu nome bendito, diariamente aclamai sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai. Sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai. É festa hoje, minha gente, vinde todos celebrar. Com São Pedro e São Paulo, ao Senhor vamos louvar. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Neste domingo, celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Unidos, agradeçamos a Deus a fé e o testemunho missionário destes apóstolos. São Pedro e São Paulo fizeram de suas vidas uma verdadeira doação. Deixaram-se tocar por Jesus e foram transformados. Seus testemunhos, por sua vez, transformaram o mundo. Comemoramos também o Dia do Papa. Acolhamos o quadro do nosso querido Papa Francisco e rezemos para que sua missão e palavras toque e transforme os corações de toda a humanidade. Cantemos jubilosos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. A festa de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas na história da Igreja. Antes mesmo do Natal do Senhor, ela já estava no Santoral romano. No século IV, já eram celebradas 3 missas, uma em São Pedro, no Vaticano, e outra em São Paulo, fora dos muros. A terceira nas catacumbas de São Sebastião. Neste último lugar, provavelmente estiveram escondidos por algum tempo os corpos dos 2 apóstolos, como bem lembrou nosso comentarista e futuro diácono Vinícius Domingos. Também nesse dia celebramos o dia do Papa. Coloquemo-nos em profunda comunhão com o Papa Francisco, bispo de Roma e pastor de toda a Igreja Católica. Rezemos por todos os que se dispõem para continuar a missão dos apóstolos, como tem feito nosso querido bispo, arcebispo, presidente da IVCM, Dom José Fernando de Faria. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A fé é uma resposta de amor e deve ser concretizada no seguimento a Jesus Cristo e no serviço aos irmãos na comunidade e na sociedade. Peçamos perdão pelas vezes que somos acomodados. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Passamos ao nosso canto de perdão. Meus pecados, erros passados, na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa, a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passamos agora ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas,
Caríssimos irmãos em Cristo, chegou o nosso momento de fazermos os nossos pedidos de oração. Eu sempre repito isso. O que é que você vai colocar no altar do Senhor neste domingo? Orar é como se Jesus, nossa mãe Maria, tivesse deixado uma frestinha da porta aberta para que pudesse ouvir nossas orações, nossos pedidos. Suas prioridades, seus desejos, sua vontade são expostos aqui, neste momento. A oração revela o mais profundo, o mais íntimo de Jesus, de Maria. Por isso essa festa só é aberta aos seus discípulos, aqueles que conhecem Jesus e Maria na intimidade. Então feche os seus olhos por alguns instantes e fale com Deus. Fale com Nossa Senhora. Temos certeza que os seus pedidos serão prontamente atendidos. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Frei José Uênio, Felipe dos Santos, Mário Massimiano do Prado, Elton Ribeiro dos Santos, Robson, Maísa e Neuza Mesquita Moreira e Sebastiana Rodrigues Vieira, Isaías e Marta da Silva, Geraldo Alves do Pim, Renato da Escola, Maria da Páscoa, Paulo de Paiva Grande, Wagner do Montessori, Ivan Trezinari, Roberto Fernandes e família, Valmir Ângelo Miranda e família, Edinho Nercival, Maria Ângela Siqueira, Raí Power, Soyanara, Dirceu, filhos e todos os irmãos Power. Também quero aqui mandar o meu abraço gentil, carinhoso ao padre Wagner da IVCM. Oremos pelo nosso vereador Miguel Simeão Júnior, nosso querido amigo Tomatinho. Também oremos por Silvana Bordigoni e toda a família de Itália e amigos. Oremos ainda pelos aniversariantes desta semana: Fernando Marques, Luiz Gonzaga Soares, Dom Jorge Costa, Edemir Rios Cobra, Edson Rios, Padre José Benedito Carvalho, Pedro Silva, Liberângelo Mota Torino, Clóvis Querso Filho e Daniel de Almeida Santiagos. A todos os nossos parabéns, votos de muita saúde e as bênçãos de São Francisco e de Nossa Senhora das Dores. Essa missa também está sendo direcionada à alma do jovem Lucas Lemes Miranda, que nos deixou na última segunda-feira. Rogamos aqui conforto a toda a família, a avó, tios, primos, pais, irmãos, esposa e filha, a quem apresentamos os nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que santificastes o dia presente com o martírio dos vossos apóstolos, São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja a graça de seguirem todo o ensinamento daqueles pelos quais foram escolhidos para a propagação da religião, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A confissão de fé de Pedro é o alicerce sobre o qual está edificada a Igreja de Cristo. Pedro possui as chaves do reino não para fechá-lo aos homens, mas para abrir os seus tesouros, os tesouros da palavra e do conhecimento de Cristo, para que todos cheguem à salvação. Abramos os nossos ouvidos e nossos corações para acolher a palavra que nos salva. Leitura do Atos dos Apóstolos, 12, de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um.
Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente. Rezava a Deus por ele. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era na realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 8, 17 e 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Glória a vós, Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: Uns, que é João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, desde os tempos das catacumbas, quando os cristãos se reuniam às escondidas por causa da perseguição que sofriam, a igreja celebra juntos Pedro e Paulo. Pedro, que no evangelho de hoje aparece proclamando a fé, foi chamado a ser fundador da igreja primitiva sob a herança de Israel. Foi chamado a formar comunidades com os judeus convertidos ao cristianismo. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, foi chamado a fundar a igreja entre os gentios, também chamados de pagãos. Um pela cruz, o outro pela espada. Ambos sofreram a coroa do martírio. Os dois congregaram a única família de Cristo e recebem hoje por toda a terra igual veneração. Importante frisar aqui que, além da celebração de hoje, estes dois apóstolos possuem ainda as memórias litúrgicas do dia 25 de janeiro, festa da conversão de Paulo, e do dia 22 de fevereiro, Cátedra de São Pedro. Isto para mostrar a importância que a igreja dá a esses apóstolos desde sempre. Aqui daremos atenção ao evangelho do dia de hoje, Mateus 16, de 13 a 19. Ele nos apresenta uma dupla interrogação feita por Jesus aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizes que eu sou? Jesus os convida a tomar consciência desta diferente perspectiva e ouve respostas dos seus discípulos acerca do pensamento das pessoas que o identificam como um profeta. Isso, entretanto, não basta. É necessário aprofundar, ir além, conhecer a singularidade da sua pessoa, a sua novidade. É preciso reconhecer Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo. Diante da confusa resposta,
Jesus transfere a pergunta aos seus discípulos. E Pedro, tomando a palavra, responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Possamos também nós, hoje, na atualidade, fazer nossa essa resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta de Pedro não é fruto do seu próprio raciocínio, mas uma revelação do Pai ao humilde pescador da Galileia, como confirma o próprio Jesus dizendo: Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mateus 16:17. É por causa desta confissão que Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O versículo 18. Pedro está tão próximo do Senhor que se tornou ele mesmo uma rocha de fé e de amor sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Com efeito, o Senhor conclui dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares da terra será ligado do céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. Sacerdócio. A partir desta confissão de fé, Pedro recebe uma tarefa particular: ser pedra de fundamento, receber as chaves e ter o poder de ligar e desligar. Por essas imagens sobressai claramente o fato de que Pedro é inseparável do encargo pastoral que lhe foi confiado em relação ao rebanho de Cristo. No Evangelho de João, confirmamos esse serviço de Pedro quando, por ocasião do seu encontro com Cristo, o próprio Senhor ressuscitado confia a Pedro a missão de apacentar o seu rebanho, conforme 21:15-19. Assim, a fé de Pedro manifesta a solidez da igreja, que tem o poder de abrir e fechar o que lhe pareça justo, ou até mesmo atar e desatar, ou seja, poderá estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja, que é e continuará sendo de Cristo. A igreja é de Cristo, pastoreada por Pedro e seus sucessores. O poder conferido a Pedro não é um poder segundo as modalidades deste mundo. É o poder do bem, da verdade e do amor. Sua promessa é verdadeira. Os poderes da morte e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que Cristo edificou sobre Pedro, conforme Mateus 16:18. E que Cristo, precisamente desta forma, continua a edificar. Meus irmãos, minhas irmãs, outros textos bíblicos recordam essa posição de serviço. Primeiro, que Jesus quis entregar a Pedro, Maria Madalena, corre a Pedro e a João para informar que a pedra foi removida da entrada do sepulcro. João 22. Pedro é quem entra primeiro ao túmulo vazio. João 20:4-6. Ele será a primeira testemunha da aparição do ressuscitado, conforme Lucas 24:34 ou 1 Coríntios 15:5. Em Jerusalém, no primeiro concílio, ele desempenha uma função diretiva, conforme Atos 15 e Gálatas 2:1-10, se não me engano. Depois, Paulo reconhece nele um papel de primeiro, a testemunhar o ressuscitado, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, Gálatas 1:18, 2 e 7. Pedro e Paulo, tendo o olhar fixo no mistério pascual, não duvidaram da necessidade de anunciar o Cristo, mesmo diante das dificuldades e dos desafios. Era o início da realização do plano de Deus. Era a vitória sobre a força do mal, conquistada em primeiro lugar por Cristo e depois pelos seus discípulos mediante a fé. E sobre esta base,
encontramos os fundamentos firmes da fé apostólica, sobre a qual está edificada a missão da igreja. A rocha representa a firmeza, não só no que se refere à duração, mas também no que tange à solidez dos seus ensinamentos, oriundos da Sagrada Escritura, como Cristo, Pedro e Paulo deram a vida em prol do Evangelho. Muito bem, ao celebrarmos hoje São Pedro e São Paulo, sigamos seus exemplos de vida, missão e fidelidade no serviço ao reino de Deus e sejamos fiéis colaboradores na missão de levar a todos os valores do reino pela justiça, pela verdade, pela fraternidade e paz. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, na solenidade de São Pedro e São Paulo, apresentemos ao Senhor as nossas preces, orando a Jesus, nosso Pai, por Jesus, na fidelidade à Igreja católica e apostólica, dizendo: aumentai, Senhor, a nossa fé. Vamos repetir? Aumentai, Senhor, a nossa fé. É a Igreja Veterocatólica Missionária, para que se mantenha firme na fé e na doutrina, alicerçada sobre a rocha que é Pedro. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja Católica. Por todos os discípulos de Cristo, hoje sejam fortes e corajosos como Paulo. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo nosso arcebispo primaz Dom José Fernando de Faria, para que possa continuar a anunciar com toda a firmeza e fidelidade a doutrina evangélica. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos demais bispos, continuadores dos apóstolos, para que não se deixem intimidar pelas forças do mal. Também pelos presbíteros mais idosos e todo o clero que estão ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhe dê força. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos nós, para que, fiéis ao exemplo dos apóstolos, saibamos manter-nos firmes no seguimento da pessoa e da doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa prelazia, hoje especialmente dedicada aos santos São Pedro e São Paulo, para que vivamos na paz e na concórdia, bendigando a Deus, que está nos céus, por todas as nações do mundo, para que reconheçam em Cristo o Messias Salvador. Oremos ao Senhor.
Aumentai, Senhor, a nossa fé. Senhor, que todos os membros da igreja sejam pedras vivas, unidas e solidificadas pela fidelidade aos pastores da igreja, sempre guiada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, junto às nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Não tinha nada pra te oferecer, não tinha nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me lembrei, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dom. O que tu queres é meu coração. Mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dom. O que tu queres é meu coração. De mãos abertas e em procissão, eu te ofereço fruto do trabalho dos irmãos. Eis minhas mãos, eu sou trabalhador. Trago nas mãos este sinal, sinal do meu amor. Enquanto eu trabalhei, foi isso que eu pensei. Mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dom. O que tu queres é meu coração. Mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dom. O que tu queres é meu coração. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar, dar-vos graças em todo tempo e lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Hosanna.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, a que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai, pois, estas oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons de pão e de vinho sejam para nós o seu corpo e o seu sangue. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu-te graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, todos. Este é o meu cálice, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordamos a sua morte de uma vez para sempre sob a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, e renovados pelo seu Espírito, alimenta-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, para crescermos até a sua estatura e nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando, o bispo diocesano Nildemar e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial nosso jovem amigo Lucas Lemes Miranda, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores, com São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor De Cristo nos uniu. Meus irmãos, esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos assiste pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará.
disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Suavemente ela Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com o sacramento pascal, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia comemora São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos da primeira comunidade cristã, como mestres e confessores da fé. Os dois santos padroeiros de Roma, mesmo tendo recebido de Deus carismas e missões diferentes, são ambos fundamentos da Igreja, una, santa, católica e apostólica, permanentemente aberta à dinâmica missionária. São Pedro tinha como primeiro nome Simão. Era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, pescador. Foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro, um homem simples e impulsivo. Falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro homem da igreja. Isso ninguém pode negar. Eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. Portanto,
São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Pedro é o padroeiro da Igreja Veterocatólica Missionária. São Paulo, Saulo, seu primeiro nome, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei da época. Tornou-se fariseu zeloso a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 3 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. São Paulo foi arrebatado para o Colégio Apostólico de Jesus Cristo na estrada de Damasco, como um instrumento eleito para levar o seu nome diante dos povos. É, sem dúvida, o maior missionário de todos os tempos e advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo juntos fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro e o farão para todo sempre, porque assim quer o Mestre. A minha oração: Senhor, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, principalmente pela Igreja Veterocatólica Missionária, que por intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém? Amém. São Pedro e São Paulo são considerados os pilares da Igreja Católica, pelo amor a Jesus Cristo, testemunhos de fé e coragem ao anúncio do Evangelho. Pedro, conhecido como Simão, teve seu nome mudado por Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava merecedor de morrer da mesma forma que Jesus. Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Tornou-se perseguido ao se converter à fé cristã, após Jesus ressuscitado lhe aparecer no caminho de Damasco. Tornou-se um grande pregador, levando os primeiros cristãos a perseverarem na vivência do Evangelho e na fé em Jesus Cristo. Recebeu o martírio em Roma, sendo decapitado. É conhecido como apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não poderia encerrar essa santa celebração sem deixar aqui algumas palavras aos meus queridos amigos aí da cidade de Três Corações, Valmir, a Sônia e toda a família Miranda. Quero deixar aqui umas palavras de homenagem a alguém que já não está entre nós, mas que deixou um exemplo que permanece inesquecível. Tive o privilégio de conhecer desde o nascimento o jovem Lucas Lemes Miranda, essa pessoa única e encantadora, e guardo bons momentos de que podemos compartilhar ao longo da vida. Não importa qual o nosso tempo de vida. Se fizermos o bem, acabamos por nos tornar eternos. Marcamos quem está à nossa volta e deixamos o mundo mais rico com nossa presença. Sinto uma imensa gratidão por ter conhecido a família do Lucas, esse ser humano incrível, extraordinário, que nos deixou na última segunda-feira. Um menino ainda, cheio de alegria e bondade por onde passava. Valmir, Sônia, a avó Geralda, irmãos, esposa e filha, recebam nossa condolência, orações e amor neste momento.
que vocês tenham força e paz para passarem por este momento de dor. Não temos palavra para expressar nosso pesar e nossa tristeza. Que vocês encontrem paz, conforto e o amor que precisam nos próximos dias. Meu profundo sentimento, lembrando que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida. A vida eterna. Jesus disse, pela ressurreição de entre os mortos. Jesus demonstrou que que existe uma vida após a morte. Isso está em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. E Jesus nos garante, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, nunca morrerá. A todos os familiares e amigos, os nossos eternos sentimentos. E que o Lucas descanse em paz. Amém. A vida pra quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, como o pai e os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, como o pai e os filhos se encontrarão. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, amigos de Deus, que assumiram com amor radical o seguimento de Jesus Cristo, até a doação completa da própria vida. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo, com os quais aprendemos a fidelidade, o respeito e a obediência como autêntico testemunho cristão para uma igreja em unidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre o qual se edifica toda a igreja. Ele que instruiu pela incansável pregação de São Paulo, nos ensine a conquistar também os nossos irmãos para Cristo, que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo nos levem à pátria celeste, onde chegam gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Hoje e sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós.
Meus irmãos, tenham todos um bom domingo, uma ótima semana de trabalho. Até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Uma boa tarde a todos. São Pedro, do céu cordeiro, na cruz inverso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Se na terra estivestes unidos, mais unidos no céu hoje estás, no mistério do amor redimido, sempre agora por Cristo reinais. Feliz São Pedro.